Olá a todos. Nós iremos apresentar sobre o tema classificação rodoviária e erosão de encostas. A nossa equipe é composta por Daiane Maiara, Laisa Scherer, Mir Melisa e Suzane Cristina. O sistema rodoviário é muito empregado na engenharia rodoviária em todo o mundo. Ele foi originalmente proposto nos Estados Unidos e ele se baseia em índices físicos e no índice de grupo, representado pela sigla IG. Ele considera os resultados do ensaio de granulometria e limites de consistência. Bom, a classificação ela se inicia pela constatação de porcentagem do material que passa na peneira número 200. Só que são considerados solos de granulação grosseira os que têm menos de 35% passando nesta peneira. Aqui serão apresentadas as definições dos índices físicos tradicionais. O limite de liquidez, representado pela sigla LL, ele é o teor de umidade que o solo passa do estado líquido para o estado plástico. Quanto ao limite de plasticidade, representado pela sigla LP, ele é o teor de umidade o qual o solo rompe quando ele é rolado nas mãos, formando cilindros, ou seja, passa do estado plástico para o estado semissólido. Já o índice de plasticidade, representado pela sigla IP, ele é a diferença entre as umidades de passagem do limite de liquidez para o limite de plasticidade. Quanto ao índice de grupo, ele é um parâmetro arbitrário, o qual é uma estimativa da capacidade de suporte do material. Ela expressa a capacidade de suporte de terreno de fundação de um pavimento. E o índice de grupo ele é calculado com base nas características granulométricas de um determinado solo. Ele é representado por esta fórmula, o qual os valores de A, B, C e D deverão ser expressos em números inteiros e positivos, assim como o valor do IG. As diferenças delas só podem ser utilizadas dentro do intervalo permitido. Caso ultrapasse o limite, usar o limite. Continuando a falar sobre o sistema rodoviário de classificação dos solos, agora nós vamos entender como é que funciona essa classificação utilizando a tabela adotada pela ASTO. Dentro dessa tabela, nós temos 7 grupos de classificação, dentro de 2 grandes grupos, que é uma classificação geral, quais os solos grossos é determinado quando a porcentagem passante pela peneira de número 200 é inferior a 35%, e os solos finos, nos quais a gente tem os materiais siltosos e argilosos, essa porcentagem passante nessa peneira ela é superior a 35%. Aqui nós temos a tabela de classificação, no qual eu falei aqui a classificação geral, né, os 2 grandes grupos que nós temos aqui. Os grupos são 7 grupos de classificação com seus subgrupos. Nessa coluna aqui nós temos os critérios de classificação do solo, que é a peneiração, porcentagem que passa numa peneira de número 10, número 40 e número 200, e os critérios que são os índices físicos, que é o limite de liquidez, o limite de plasticidade e o índice de grupo. Esse índice de grupo ele é determinado por essa equaçãozinha aqui, na qual ela precisa de dados de entrada, como a porcentagem que passa pela peneira de número 200, o limite de liquidez e o índice de plasticidade. Só que tem um detalhe. Para esses valores aqui, a gente tem um intervalo que varia de 0 a 40, nesse caso aqui, para essa subtração. Ou seja, se porventura esse valor aqui ele for superior a 40, nós não vamos poder adotar este valor, então, porque ele varia de 0 a 40, então a gente vai adotar o limite, que é 40. E se ele for menor que 0, um número negativo, por exemplo, nós vamos adotar o 0. Tá? Da mesma forma, ocorre para esse limite de liquidez e o índice de plasticidade. Só que varia o valor de 0 a 20, da mesma forma. Para ficar mais prático, essa nossa apresentação, eu trouxe aqui um exemplo prático para a gente fazer uma classificação do solo.
Para fazer essa classificação, a gente precisa da granulometria desse solo, né? Uma peneiração de uma peneira de número 10, número 40 e número 200, aqui estão os valores, e os índices físicos, que é o limite de liquidez e o índice de plasticidade. O primeiro passo para fazer essa classificação é a gente fazer uma classificação geral. Bom, olhando da esquerda para a direita, nós temos aqui que os materiais citosos e argilosos, para se enquadrar aqui, o nosso solo ele precisa ter essa porcentagem da peneira 200 superior a 35%. E para ele ser de materiais granulados, ele precisa ser inferior. No caso, o nosso solo ele se enquadra, então, nesses grupos aqui de materiais granulados, uma vez que ele tem 34%, né? É inferior a 35%. O próximo passo é analisar aqui os outros critérios de peneiração. Olhando aqui para a peneira de número 10, nós temos que, para ele ser deste grupo aqui, ele precisa ter, no máximo, uma porcentagem de 50%. A gente já descarta que o nosso solo não está nesse grupo, uma vez que aqui nós temos o valor de 70%, né, o máximo, então já descarta. Da mesma forma, nesse grupo aqui, que também é 50 o máximo, na peneira 40, e a gente tem aqui um valor de 63, a gente descarta esse grupo também. No A3, apesar de ser um mínimo aqui, né, 51 e aqui é 63, nós vemos que na peneira de número 200, o máximo permitido é 10, e nós temos 34. Então, a gente já descarta esse grupo aqui. E a gente pode olhar agora para esse grupo aqui, A2, e definir em qual subgrupo ele está, o nosso solo ele se encaixa. Bom, para isso a gente vai olhar aqui o limite de liquidez. E o nosso limite de liquidez aqui é 39,2. Olhando aqui para os nossos grupos, aqui nós vemos que o máximo é 40, mínimo 41. No caso, a gente já descarta esse grupo e esse grupo aqui também, porque o nosso máximo ali é 39, nosso mínimo é 39,2 e já é inferior a esse mínimo exigido aqui. Então, a gente já descarta esses dois grupos e a gente fica aqui com esses dois grupos para classificar utilizando o índice de particidade. O índice de particidade é 11,8. Olhando aqui para esse grupo, o máximo permitido nele é 10, então a gente já descarta esse grupo. Logo, a classificação do nosso solo é esse grupo aqui, A2, 6, né? No qual o mínimo é 11, então ali nosso índice de particidade, ele atende a esse requisito, né? Para a gente terminar essa classificação, a gente precisa definir o índice de grupo. E o índice de grupo, como eu falei, ele é determinado pela equação, a gente só vai substituir esses valores. Neste caso aqui, nós temos uma das regras, né, do intervalo de variação desse valor. No caso aqui, se a gente fosse fazer essa subtração, ele daria um valor negativo, logo a gente vai adotar 0. Fazendo as devidas resolução aqui dessa equação, nós temos como resultado o índice de grupo é igual a 0,342. Né? Esse índice de grupo ele precisa ser um número inteiro, logo a gente vai transformar esse número fracionado aqui em um número inteiro por aproximação, como ele é mais próximo de 0, então o índice de grupo é igual a 0. Terminando aqui a classificação dos solos, nós temos que ele é um solo A2, 6, com índice de grupo igual a 0. Dando sequência, temos a erosão de encosta, que é um conjunto de ações e que se constitui de um processo natural presente na dinâmica do planeta há milhares de anos. Esse fenômeno consiste no desgaste do solo e das rochas de áreas mais altas para áreas mais baixas. E é considerado um agente geológico que provoca a modificação da paisagem terrestre e é medido pelo tempo geológico, ou seja, é um processo que ocorre lentamente. Aí, logo abaixo, está ilustrado duas imagens, né, mostrando esse processo ocorrendo lentamente. Agora, eu vou citar alguns agentes que ocasionam esse processo, né, como arraste, ou pode dizer transporte, que é a deposição das partículas do solo. Ou seja, aqui nessa primeira imagem está ilustrado a erosão eólica, que é causada pela ação do vento, que transporta os materiais que se desgastam das rochas e dos solos. E a próxima é a erosão glacial, que envolve as geleiras, né? Ou seja,
envolve os deslizamentos das geleiras, no processo também natural. Já o exemplo da água, ela age de duas formas, que exemplo, a água da chuva, né? E o outro, que é pluvial, e a fluvial, que é as águas marítimas. Esses processos são naturais. Agora, tem outra imagem, que é os processos ocasionados pela ação humana. E esse processo se caracteriza com uma ação acelerada. Apesar dos fatores naturais serem os principais agentes, né, como já citei, controladores de relevo e do clima, a atividade humana tem exercido forte papel na modificação da superfície terrestre, como grandes minas, né, a céu aberto, pilhas de rejeito, construção de barragens, ou modificando o curso dos rios. Como exemplo, temos a erodibilidade, né, que pode ser definida como a propriedade do solo que retrata a maior ou menor facilidade com que suas partículas são desgastadas e transportadas pela ação do agente erosivo. Como ilustrado na imagem, aí temos o conjunto, né, desses agentes ocasionando aí a erodibilidade da rocha. O solo e a sua importância em engenharia sobre os principais aspectos relacionados à erosão em zonas urbanas. Temos a exemplo aí de uma construção habitacional que exerce, né, uma carga sobre o terreno. E para essa construção foi retirado, né, da quantidade da vegetação, e com intensas chuvas esse terreno fica saturado e dessa forma intensifica aí o deslizamento, né, de materiais para as estradas, como demonstrado na imagem. E dessa forma pode ocasionar, né, sérios riscos, tanto ambiental como social e econômico. Muitas das vezes gerando problemas, né, geotécnicos, gerando grande prejuízo à obra de infraestrutura, e como pavimentos com sistemas de drenagem, entre outros. Então, como ocorre o deslizamento? Os deslizamentos de encostas ocorrem em áreas de relevo acidentado, onde houve a retirada de cobertura vegetal original, que é responsável por garantir consistência ao solo e impedir, através de suas raízes, que ocorra o escoamento das águas. Então, o deslizamento é um fenômeno provocado pelo escorregamento de materiais sólidos, como, por exemplo, solo, vegetação, rochas e materiais de construção, que ao longo de terrenos inclinados são denominados encostas. Então, agora vocês vão ficar com um vídeo explicativo, de como ocorre o deslizamento nas encostas. Existem camadas de solo com poucos metros de espessura e debaixo desse solo existe a rocha. Quando chove, a água penetra no terreno e atravessa a camada de terra até chegar à rocha. A seguir, a água muda de direção e vai descendo encosta abaixo. Se a chuva continuar, o terreno fica encharcado e a água provoca uma força que empurra a encosta para baixo. Então, quais são os principais fatores que influenciam esse tipo de deslizamento? Então, a gente tem o tipo de solo, que é um dos fatores, que tem a sua constituição e granulometria. Tem também a declividade das encostas e também o último fator aí, que é a água de embebição, que contribui para o aumento do peso das camadas e reduz o nível de coesão. Então, aqui a gente tem algumas medidas preventivas para evitar o deslizamento nas encostas, como, por exemplo, preservar o meio ambiente, preservar a vegetação dessas encostas, ou então não fazer cortes em terrenos sem a licença da prefeitura para evitar a declividade, e diversas outras medidas que podem estar aí sendo cumpridas para evitar diversas fatalidades que acontecem no nosso país.
Por último, temos aqui as nossas referências e o nosso muito obrigada.